Olá pessoal, paz do Senhor. Vou estar trazendo mais uma palavra para o Sábado dos Sonhos. E o tema dessa mensagem é: o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Sim, esta é a palavra que saiu, que eu levantei a Bíblia para o alto e eu pedi uma palavra ao Senhor. E Ele deu essa palavra bem forte, né? De Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, fala da sabedoria de Salomão. Amém? Então vamos fechar os olhos e apresentar ao Senhor mais um dia do Sábado dos Sonhos. Aleluia, Senhor, mais um dia na Tua presença. Quero consagrar aqui, Pai, cada Ruth, Pai, cada Boaz representado, cada um, Deus, que tem chegado aqui pelo testemunho do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, edificar cada uma pela palavra que vai ser ministrada, ó Pai, o qual, ó Deus, eu tirei, Pai, em sorteio, Pai, porque eu de mim mesma não posso fazer nada, mas o Senhor é o Deus do de repente, Pai, que traz à existência as coisas que não viram e nem ouvidos ouviram, ó Pai. Ó Senhor Deus, vai agindo, Pai, neste momento. Eu repreendo todo mal, Senhor, toda distração. Ó Deus, todo levante do inferno caia por terra, porque está escrito, Pai, na Tua palavra, quando servimos, que toda língua e juízo, Pai, ó Deus, que nenhuma arma forjada e que nenhuma língua, Pai, em juízo prosperará. Vai anulando agora, Pai, toda maledicência, Pai. Vai quebrantando corações, ó Pai, de pedra e trabalhando o coração de carne, ó Pai. Até agora o Senhor tem trabalhado, Pai, e de fato o Senhor não para, Pai. Ó Deus, vai soprando, Pai, Arabá, Sorá, Xerelaná, sobre os quatro ventos, ó Pai, a Tua palavra. Eu consagro a Ti. Eu consagro a Ti esta palavra em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Verso 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Glória a Deus. Encerrei aqui no verso 7. A palavra do Senhor aqui, ela é uma espada de dois gumes, porque quando Deus coloca propósitos no nosso coração, temos que entender que a última palavra vem dele. Então aqui no verso 1 fala do homem, quando fala que homem é homem e mulher, são que as preparações do coração. Coração na Bíblia também se refere à mente, os nossos pensamentos, a nossa alma. Amém? Então, nós esperamos no Senhor. Quando fala alma aqui para a vida sentimental específico, é as preparações o quê? Para este banquete, para esse casamento. Então, Deus ele coloca vontades na nossa vida, no nosso coração. Então, o que Deus orienta, o Espírito Santo, se você está buscando um propósito específico, você vai o quê? Você vai se organizar para que ele aconteça, né? No caso, vida sentimental se refere à família, se refere a casamento. Então, temos que entender que é uma missão.
Então, a primeira coisa que vocês vão pensar quando é uma missão são as preparações, né? O seu coração está preparado para tudo aquilo que Deus vai te entregar? Você tem se preparado, né? Ouvido a voz do Senhor, né? Feito, por exemplo, ou comprado seu enxoval, seu vestido, né? Eu digo mulher. E o homem, né? Ele tem o quê? Se preparado profissionalmente para, né? Sustentar uma família, para erguer uma casa. Então, é muito mais do que vontades da carne. Deus não nos chamou para viver a vontade carnal. Ele nos chamou para viver uma vontade que vem do coração dele. Por isso que a palavra fala, do homem são as preparações do coração. Então, quando Deus te dá um sonho, você vai o quê? Lutar para que esse sonho aconteça. Você vai o quê? Ornamentar esse sonho. Você vai escrever esse sonho. Amém? Você vai trabalhar para que ele aconteça. Então, como é que eu vou trabalhar? Orando, jejuando, fazendo os propósitos, buscando e descendo nas madrugadas, ouvindo a voz do Senhor. A Bíblia nos diz em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 30, se hoje ouvires a voz do Senhor, todas as bênçãos te alcançarão. Então, o Senhor nos chama para nos preparar, igual as virgens prudentes, que estavam com as lamparinas acesas, e elas viram o noivo. Por como elas viram o noivo? A Bíblia fala, em Hebreus 12, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para ver o Senhor, para viver esse encontro de almas, porque Deus não une religião, Ele une almas, propósito, visando a salvação, porque Deus ele quer salvar. É muito mais do que vemos na igreja, é mais do que olhos viram e ouvidos ouviram, porque é muito fácil, né? A gente querer fazer a nossa vontade. Eu vou casar com fulano porque ele é de Deus, é isso, é aquilo. Isso é fácil. Eu quero ver quando Deus colocar no seu caminho, às vezes uma pessoa que está ali num leito, uma pessoa que não está preparada. Eu quero ver quando Deus te mandar esse desafio. Será que, mediante as preparações, quando Deus der a última resposta, você vai se alegrar? Porque o Senhor nos chamou para nos alegrar. Alegrar sem ver, porque é aí que vem o cumprimento da promessa. Então, queridos, é muito sério, porque requer salvação e são poucos que querem viver isso. Tem pessoas que querem ficar rodando mesmo no deserto, desculpa falar, mas tem pessoas que querem ficar ali rodando, porque é confortável rodar no deserto, né? Sendo que não precisava, né, ficar ali todo o tempo dando volta, não. Só que tem pessoas que querem o processo. Só que o processo ele traz alegria, ele é como dores de parto. Você vai o quê? Esquecer tudo aquilo depois da alegria, você vai esquecer todo aquele sofrimento, porque José do Egito, quando ele recebeu, né, os filhos, ele disse, né, o Senhor me fez crescer na terra da aflição e o outro Deus fez ele esquecer. Então, há uma grande diferença entre estar no propósito e viver a permissão de Deus. Amém? E aqui tem uma série de conselhos. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 8 que meu é o conselho e minha verdadeira sabedoria. Então a sabedoria não está no homem, a sabedoria está em Deus e Ele habitando em nosso coração. Então o Senhor nos chama para nos preparar. Preparar tanto no mundo físico quanto espiritual. Por exemplo, uma pessoa que faz faculdade, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estava na faculdade, né, em todos os semestres ocorria o fórum. E o fórum nos preparava para o quê? Como se nós já estivéssemos ali na sala de aula ministrando para os alunos, né? Então, que uma das coisas do fórum, estudamos lá comportamento do aluno, né? A didática
como aquele aluno vai receber aquele ensinamento, como eu vou preparar aquela aula. Então ali a gente o quê? É como se já estivesse vivendo o futuro. Então da mesma forma, uma mulher que vai casar, ela já tem que pensar no vestido dela, ela já tem que pensar no enxoval dela, ela já tem que pensar no cartório. Amém? Porque é diferente do mundo e daqueles que servem ao Senhor, as pessoas geralmente que ainda não entenderam a sua identidade em Cristo, não firmou a estaca, a construção na rocha, que é Cristo, na vida sentimental, ela vai ficar rodando, namorando. Só que Deus nos chamou para esperar, Ele ordena esperar, porque é na espera que Ele te prepara. É na espera para que Ele te entregue o banquete. É assim nos caminhos do Senhor, é sim, sim, não, não. Por isso que preparado esteja o teu coração. Do homem o quê? Você tem a responsabilidade de o quê? Preparar o seu coração e orar pelo seu cônjuge para que ele te receba com um coração moldável, aceitável, um coração humilde. Amém? Para que não haja tanto impacto, porque o mundo vai ser escandalizado, vai ficar escandalizado. Só que o seu compromisso não são com os homens, o seu compromisso é com Deus. Amém? Então, no dia do juízo, por exemplo, eu vou prestar conta a Deus, não a pessoas. Devemos servir as pessoas, sim, amar o nosso próximo como a nós mesmos, nosso cônjuge, mas devemos também entender isso, queridos, que Deus colocou no nosso coração. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, só há um Senhor. Então, todos os caminhos do homem, continuando, são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor, o quê? Ele pesa o espírito. Os espíritos, como assim? Deus, ele sonda o seu coração. No Salmo 139 nos diz: tu me sondas e tu me conheces. Tu conheces o quê? O meu andar e o meu levantar. Então, queridos, não é apenas orar, porque a Bíblia fala: conhecereis o quê? Adquirir o conhecimento. E esse conhecimento é o que vai libertar. O que liberta? A pregação do Evangelho. Amém? Então, para a vida sentimental, né? Todos os caminhos, o que é? Aquilo que você vê. Tem que chegar um homem de Deus. Tem que chegar uma mulher de Deus. O que quer dizer isso? Tem que chegar alguém pronto. Só que Deus, ele não dá algo assim, amados. Com o propósito dele, geralmente, não é assim. Deus, ele trabalha com aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Amém? Então, quando Deus falava entregar a pessoa abençoada, mas tem o processo, as etapas, porque é lá na frente que você verá, porque Deus trabalha visando um futuro de esperança para que muitos sejam convertidos. É um dos planos do Senhor. Então, todos os caminhos, o que vemos, né, ou buscamos o que pode parecer o que bom aos nossos olhos. Todos os caminhos do Senhor são limpos aos seus olhos. Então, né, muitos olham a beleza, muitos olham status, né, o ego. Só que o Senhor, ele vai sondar o seu coração e vai soprar um vento forte, né, um vento oriental, e vai arrancar todos os recursos terrenos, vai arrancar todos os recursos, queridos, humanos, tudo aquilo que você pode fazer pela força do braço, para você entender que Deus é que faz. Amém? E a palavra continua falando, né? Confia no Senhor, né? Porque além de Deus sondar, a Bíblia fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, entrega ao Senhor a sua vida sentimental. Amém? Entrega ao Senhor os teus sonhos e Deus vai alinhar os propósitos dele. Amém? Deus vai alinhar, ele vai tirar o ego, ele vai tirar todos os eus, Deuteronômio capítulo 7, verso 1, quando adentrares a terra, quando adquirires a promessa, porque casamento, o Espírito Santo nos ensina, requer humildade. Amém? Não é como ensina no mundo, às vezes até na igreja não tem o conhecimento de cantares.
Então, queridos, muitos nunca ouviram falar de Cantares. Muitos nunca ouviram. Só que ali tem o segredo para a vida sentimental. Assim como para um jovem, né? E para as finanças, Provérbios. Cantares para a vida sentimental, né? E tem também salmos para oração. Tem livros específicos para momentos específicos, para áreas específicas da nossa vida, porque Deus é detalhista. Quando ele colocou Ezequiel em espírito para ver o templo, Ezequiel 40 a 48, Deus ele deu as medidas, deu as cores, Deus ele detalhou todo o templo. O Senhor está medindo o nosso coração, Ele vai medir o seu coração. Amém? Então a Bíblia continua falando. Deus ele fez todas as coisas para os seus próprios fins, né? E até o ímpio para o dia do mal. Então Deus está no controle, né? Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da vida sentimental, inclusive, queridos, dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Amém? Deus coloca sonhos. Por exemplo, nem todas as pessoas exercerão a mesma profissão, porque Deus coloca vontades. Aleluias! Então o Senhor fala que a abominação, verso 5, para ele é todo altivo de coração. Então o Senhor nos chama para a humildade, né? Para o que? O processo, passar pela fornalha da aflição. E a Bíblia continua falando, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. O que é iniquidade? A pessoa que comete pecado sem dolo, sem dor, né? Ela tem prazer nisso. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, queridos, para que nós recebamos a resposta do Senhor de acordo com o coração de carne, né? Que Deus ele tira o coração de pedra. É necessário desviar do mal, é necessário desviar de conselhos humanos e terrenos que não produzem a justiça, é necessário desviar, queridos, das coisas desse mundo, da prostituição, da imoralidade, daquilo que você está vendo, o que você está vendo diante dos seus olhos. Ah, mas o que eu estou vendo? As pessoas casando, as pessoas tendo filhos. O Senhor nos chamou para olhar para o alto, porque o propósito que Ele tem para a sua vida não é igual ao propósito que Ele tem para o outro. Amém? Deus tem propósito para cada um na terra. E Ele tem um plano de salvação por meio da sua vida. Amém? Então, olha a sincronia, termina no 7. Quando os caminhos, sendo agradáveis ao Senhor, Deus o que? Fará que os seus inimigos tenham paz contigo. Então, o Senhor quer dar, no final disso, a verdadeira paz. E o Senhor tem falado comigo que essa verdadeira paz, ela excede todo o entendimento, tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós planejamos. Não é como vemos, não é como planejamos, mas quando o Senhor nos dá um coração de carne e os planos do Senhor estão acima dos nossos, de maneira que quando Deus te dizer não, você o que? Vai dizer glória a Deus, porque você vai entender que é livramento, que Ele está vendo o seu futuro. Então, queridos, Deus ele fala, Márcia, mas como eu vou ter certeza que a preparação vem a resposta do Senhor? Porque você, quando recebe a resposta do Senhor, você vai de certa forma sentir a paz, como eu terminei de ler aqui. Como saber? A alegria. Seu coração vai transbordar. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo. Júbilo é mais que alegria. Eu digo que é uma alegria que você canta, que você exalta o nome do Senhor. Então, queridos, antes de nós chegarmos, ao cumprimento, lembre-se de Mateus 24. Muitos virão no nome do Senhor. Muitos dirão que é o seu escolhido ou a sua escolhida. Muitos dirão, mas a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar como?
na palavra de Deus, no ensino de cantares, nas madrugadas, nos avisos da noite e as pessoas que Deus enviar para a sua vida, no campo também, Boaz. Se você permanecer até o fim, então nós devemos sim preparar. Não pare de sonhar, continue preparando, porque Deus colocou certamente no seu coração. Só que a resposta vem de Deus porque Ele vai alinhar ao propósito dele. Amém? Ele vai alinhar. Então, por mais que as pessoas digam, eu vou escolher, até isso é permissão de Deus, porque a vontade perfeita de Deus é que Ele faz. Ele faz o quê? Ele cria um caminho no deserto e Ele sopra com força o vento sul, que é a promessa para perto da sua alma. Mas a permissão é o quê? Que Deus fez o quê? Todas as coisas. Todas as criaturas. E até o mal. Amém? Está na Bíblia, em Isaías, eu não lembro o versículo e o capítulo. Ele criou tudo. E tudo ali tem um destino. Agora vai depender o quê? Como firmamos o nosso coração no Senhor. Então esta é a palavra, queridos, para o sábado dos sonhos. Amém? Espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se vocês não é inscrito, alguém aqui não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, comente e compartilhe em suas redes sociais. Paz do Senhor.